Vou falar sobre o Matias Vargas. É isso mesmo, Matias Vargas. Sobre esse nome, o que eu fiz? Fui atrás. Perguntei, joguei no Galo, né? Falei, ó, e aí? Matias Vargas, o que vocês podem me dizer e tal? Me foi dito, com veemência, que é um nome que não faz parte dos planos, que é um nome que não foi consultado, não foi perguntado, ninguém do Galo procurou, nem da parte do clube negociar, nem da parte do clube fazer o mapeamento. Por quê? Porque existe uma diferença. Vai ter jogadores que o Galo vai só mapear e vai estar ali na lista, vai estar ali na mesa, vai estar ali para ser avaliado. E após essa avaliação, depois dessa filtragem, vão ter os atletas que o Galo vai atrás de fato para tentar negociar, para tentar trazer, tá? Então, o Matias Vargas, o Galo sequer foi atrás e sequer o nome está na mesa sendo debatido para possivelmente num futuro o Galo ir atrás, tá? Então me falaram até que o pessoal do Siga não tem esse nome mapeado ali nas suas planilhas, nos seus, né, seus documentos ali, os jogadores que eles mapeiam, né? Então nem o Siga, nem o Galo foi atrás, então não existe neste momento, dia, repito, 9 de junho, terça-feira, absolutamente nada relacionado a Matias Vargas no Galo. Beleza, galera? Então sobre esse assunto não tem muito mais o que falar, estou tratando isso aqui porque muita gente vem me perguntar e já estou falando aqui que aqui a gente consegue pegar um maior número de quantidade de pessoas, beleza? Então sobre esse assunto tá dito, se inscreva no canal, deixa o like aí, hein, galera. Agora vamos falar de um assunto que eu até tinha falado para vocês que eu não queria falar mais, que eu iria falar só quando tivesse um desfecho, mas realmente, cara, não tem como fugir disso, porque isso vira um assunto que eu falo com vocês, cara. Depois ali de Roger Guedes, Assad, agora é o tal do Fred. É o tempo inteiro, Fred. Mas vamos lá. Ô, gente, quem é inscrito assíduo do canal, vê todos os vídeos, acompanha a gente aqui, vai saber muito bem que há 10, 13, 15 dias, não sei também precisamente, há algum tempinho já legal, eu vim aqui no canal e trouxe a informação para vocês no seguinte sentido. Entre Clube Atlético Mineiro e Fred, tá tudo certo e já tem um tempo. Ele pediu 4 anos, o Galo ofereceu 3 anos de contrato, o salário na casa de 2 milhões de reais mensais, tá? Tudo certo entre Galo e jogador, já existe um acerto. Fred tem o desejo de voltar ao Brasil, não à toa a casa que ele está morando, que ele tem em BH, que saiu em tudo quanto é lugar na época, para vocês terem ideia, foi uma casa construída por ele. Ele fez a construção da casa, né? Contratou, obviamente, uma construtora e tal. Foram 2 anos de construção, então já é um projeto que ele tem na mente dele de voltar ao Brasil. Ele não chegou aqui simplesmente, eu quero comprar essa casa aí, quanto que é? Toma, comprei, é minha. Não foi assim. Já foi um projeto. Estou explicando para vocês, que eu estou querendo demonstrar para vocês que a construção da casa, 2 anos construindo por parte dele, não comprou ela pronta, já evidencia que ele já tem um projeto na mente dele, ele e a sua família, de vir ao Brasil, né? Então, gente, entre Galo e Fred, tá tudo certo já há um bom tempo. Tô falando isso com vocês tem muito tempo, né? E o que falta pro Fred jogar pro Galo? Falta o mais importante, falta o que faltou pro Assad, falta o que faltou pro Lomônaco, falta o que faltou ao Torreira. Galo fechou com todos esses, mas não fechou com os clubes donos dos direitos econômicos e federativos desses atletas. Então por que a gente não pode falar hoje que o Fred é do Galo? Porque o Galo não fechou com o Fenerbahçe. E eu tô voltando nesse assunto, aí dando os créditos aqui. Ontem o pessoal do No Ataque, o Rafa Cirne, desculpe se a pronúncia não for assim, e o Lucas Bretas, um abraço pros dois, pessoal do No Ataque, gente fina demais, trouxeram a matéria ontem falando que fonte próxima ao Fred contou a eles que ele e a esposa decidiram permanecer na Turquia para os próximos meses, tá? E essa foi a informação deles, né? E eles ressaltam que no futebol é fato, não existe verdade, né? Que dure 24 horas, que as coisas no futebol sempre mudam mesmo, né? E é isso mesmo, a gente sabe como é que funciona essa situação, né? E aí, o Fred,
Horas depois, o Fred, o próprio jogador, veio no Twitter dele e falou, cara, abre aspas para o Fred. Cara, com todo respeito, qual a fonte que vocês tiram as informações? Estão realmente sabendo mais do que eu? Oi, gente, assim, eu não tô aqui para falar que fulano ou Beltrano tá certo na história. Longe de mim fazer isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Não tô aqui para desmentir ninguém, não tô aqui para ficar, enfim. Não quero causar intriga, confusão com ninguém. Eu quero é ter paz, eu não quero ter razão, tá? Mas, vamos lá. Eu tô vindo aqui para passar a minha apuração e para falar o meu sentimento em relação a toda essa história. Eu, quando vira essa confusão de guerra de narrativa ou notícias diferentes sobre o mesmo assunto ou toda semana a mesma notícia sobre o mesmo assunto. Vocês estão entendendo que a roda não gira? Fica esse looping eterno, o cachorro correndo atrás do rabo? Gente, tem mais de um mês que nós estamos nessa. Fred e Galo, tudo certo, falta o acerto com o Fenerbahçe. Ah, mas a eleição. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Sabe? Então assim, ó, o que eu tenho de fato, de concreto, eu, Lucas, a minha apuração entre Galo e Fred, tá tudo certo. Aí eu penso, aí já é pensamento meu, tá? É eu pensando aqui com o que eu tenho de notícia. Se o Fred não quisesse voltar, primeiro, ele não teria demorado 2 anos para construir uma casa em BH. Segundo, ele jamais teria fechado acordo com o Galo. Existe um acordo verbal entre Fred e Galo, essa é a informação que eu tenho. Então, para mim não bate, tá? Isso é opinião minha, tá, gente? É opinião minha com o que eu tenho de notícia. Então, se ele não quisesse voltar, eu penso que ele jamais teria fechado acordo verbal com o Galo, tá? E o que eu tenho de notícia é que ele quer voltar. O que eu tenho de notícia é que ele quer jogar no Galo. Só que, se o Galo não fechar com o Fenerbahçe, não tem negócio, gente. Não tem negócio. Vocês acham que os clubes por aí é assim, o jogador quer sair, vai embora, amigo. Pode ir lá, vai ser feliz. Não, tem contrato, vai cumprir o contrato. Tem mais 1 ano de contrato lá com o Fenerbahçe. Se o Galo não chegar lá e não resolver, ele não vem. E aí, não vão colocar a culpa no atleta, não. Vamos olhar para a diretoria que não conseguiu fechar. Para mim é muito mais ético. Eu não quero culpar jogador, entendeu? Até porque a informação que eu tenho não é essa. Se dependesse do Fred, já estava aqui. Opinião minha. Se o Galo não fechar com o Fred, não é porque o jogador não quis vir. Repito, opinião minha. É porque o Galo não teve a competência de fechar com o Fenerbahçe. É simples assim. Não vamos transferir responsabilidade, né? Enfim, esse é o meu pensamento. A informação que eu tenho é essa. E desculpem vocês também. Eu tô de saco cheio desse assunto. Só vim falar aqui porque isso virou uma bomba de ontem para hoje. Depender de mim, eu não falava mais. Eu tenho para mim que o ideal na minha cabeça é só vir aqui a público e falar com vocês. Não vem. Vem, tá fechado. Porque para mim já deu esse assunto, sabe? Porque não tem mudança, é sempre a mesma coisa, sabe? É sempre a mesma coisa. Ou quando as informações não estão batendo uma com as outras, né? Você vê diferentes locais falando coisas diferentes, ou então é a mesma coisa, dia após dia, a mesma coisa, sabe? Não muda, é a mesma coisa ali, ó. Todo dia é a mesma coisa. Fred. Então, assim, é isso, tá, gente? A informação que eu tenho é essa, tá tudo certo entre Fred e Galo, só não joga no Galo se o Galo não fechar com o Fenerbahçe. Ponto. E é isso. E o momento atual não temos essa definição, tá? Dia 9 de junho ainda não temos essa definição. Se vem, se não vem. Beleza? Vamos falar desse Galo, né, que segue na saga por reforços, contratações feitas, ou melhor, negociações estão sendo feitas dentro de um bunker. Não vaza nada, hermeticamente fechado, como foi, por exemplo, a contratação do zagueiro Léo Duarte, né, a primeira do mercado de transferências agora no meio do ano no futebol brasileiro, garantindo então ao Atlético esse pioneirismo. Mas o torcedor quer mais, o torcedor quer pelo menos um primeiro volante, um meia, um atacante pela beirada e um 9. Bom, o torcedor quer,
o Barba também quer, resta saber se o Atlético também vai querer, né? Nesta segunda-feira o Galo lançou a série Por Dentro do Galo com o Pedro Daniel e ele já meio que deixou nas entrelinhas que essa janela do começo do ano foi uma janela mais importante em termos de desembolso do Atlético chuchar a grana em negociação. Agora seria uma janela para correção de rota, um ou outro contratação pontual, mas, como eu disse, o torcedor está esperando, o Barba está esperando e mais do que isso, o time do Atlético está precisando desses reforços. Resta saber se eles vão chegar rápido ou se eles vão chegar mais demoradamente. Como eu disse, o Paulo está trabalhando dentro de um bunker fechadinho ali, sem deixar nada vazar, ou tentando não deixar nada vazar. A negociação que vazou, as duas negociações que vazaram, de fato, foi a do Juan Jesus, o jogador que recusou aí voltar do futebol europeu para o Galo, e a outra do Fred, que o próprio Paulo já disse que em todas as janelas tem obrigação de consultar o Fred, de tentar trazer o Fred para o Galo, dado o vínculo do jogador com o clube e também da qualidade que o Fred tem. Acrescentaria bastante ao elenco atleticano. Sobre o Fred, ontem saiu a informação de que estaria melando por conta aí de decisão dele com a família. O que eu posso falar é que eu conversei com uma pessoa nesse final de semana que é ligada ao Fred e que a situação não mudou muito, não. Durante todo o momento, era muito difícil que houvesse essa transferência agora no meio do ano, até pela questão do Atlético não poder e não querer desembolsar uma verba pela contratação de jogadores, mas que não era impossível e continua com essa dificuldade acontecendo. Certamente, no momento em que as negociações estiverem encerradas ou impossível, o Atlético vai comunicar e aí o próprio Fred também pode falar sobre isso num eventual momento. A informação que eu tenho é: Fred está preparando o retorno para o futebol turco para pré-temporada do Fenerbahçe. Isso é um fato, tá? CJ, ontem também lançou, né, o Por Dentro do Galo com o Pedro Daniel, o CEO do clube, falando um pouquinho sobre esses primeiros 5, 6 meses aí dele à frente do Galo, ele que substituiu o Bruno Musi. Até então, nenhuma novidade dentro daquilo que a gente já trouxe aqui no 98 Esportes há algum tempo, do aporte de 530 milhões, da situação da janela prioritariamente do começo do ano em termos de desembolso financeiro, da importância desse aporte e do valor total que a família Menin investiu. Agora, o Pedro Daniel disse que o Atlético pretende voltar à Libertadores. Isso também, imagino que não seja também novidade para ninguém, né? Vamos ver os próximos episódios desse Por Dentro do Galo, quem sabe aí alguma novidade. Pelo menos para quem acompanha aqui no 98 Esportes, pessoa muito bem informada, por enquanto ainda nada novo. Mas é importante ouvir da palavra do CEO do clube essas informações. Um abraço, filhote, amanhã eu tô de volta e já deixo o convite. Hoje, ao meio-dia, no 98 Futebol Clube, a gente vai ter a presença de Bernard, hein? O melhor jogador do Atlético, nas palavras do Eduardo Domingues, ao vivo nos estúdios da 98. Fica com a gente, até lá, fui! Valeu! Então hoje tem Bernard no 98 Futebol Clube, programação esportiva então fantástica, meio-dia tem 98 Futebol Clube, às 4 horas catimba neles, às 7 tem o Barba Cabelo e Bigode. Só mandar um abraço aqui pro Vicentão, lá de Pedro Leopoldo. Ah, esse nome é bom demais. Vicentão, né? Vicente é bom. Cara, zagueiro. E ele é atleticano, tá ouvindo a gente, ele mandou aqui. Vocês estavam falando aí de Cruzeiro e Flamengo, Libertadores, tem um jeito de sair os dois, não? Ah, o Vicentão. Vicentão. Gente da melhor qualidade, um abraço pra ele, viu? Vicente, Sebastião e Joaquim deveriam ser nomes, obrigatórios. A cada 10 crianças tem que ter um Vicente, um Joaquim e um Sebastião. Não e podemos... Francisco é maravilhoso. Eu sou devoto de São Francisco de Assis, mas o Francisco é maravilhoso. Francisco também é muito... Francisco já tá virando nome de chique, assim. O Vicentão, o Sebastião, o Tião é muito bom. O Sebastião vira Tião. O Tião é bom demais. E o Joaquim, que vira Kim, esses... o médico falou assim, chegou sua hora. O da senhora vai ser qual? Sebastião, Joaquim ou Vicente? Mas o Kim é perigoso, porque pro Kim virar Quinzinho é 2 palitos. Mas aí pô, ele, Quinzinho é bom ele sai daqui só. e desce, velho. Quinzinho é bom demais, chega na roça. Que isso, ó? Quinzinho? Na rua, da roça? Você não vai na roça, não. Você não vai na roça. Você é criado com vó mesmo. Fim do Quinzinho. Armazém do Quinzinho. Já é nome de armazém. Você vai lá, pega pra mim 100 gramas de mortadela no armazém do Quinzinho. Olha aí. Isso aí a gente não pode deixar morrer, não, gente. Nossa senhora. O mundo começou a dar errado quando diminuíram os Vicente, o Joaquim e o Sebastião. O Fred vai voltar pra Europa? Pois é.
Sim, porque não tinha nada certo, né, Jota? Parece que ele tinha falado que gostaria de vir pro Galo, dependeria do clube. Voltou atrás, morava bem lá. Então, assim, aí é a vontade do jogador, porque a vontade dele já estava prevalecendo, porque ainda ele teria que fazer um meio-campo para conseguir se desvincular lá na Turquia. Então, se ele tá na dúvida, a chance do negócio ir pra frente é Mas quase será zero. Que molhou mesmo? Porque assim, ele tá no papel dele, ele tem contrato com o Fenerbahçe. Não, será que molhou? Não existe isso. Será que moiou? Molhou, né? Tá Eu falei molhou, não. Molhou não existe. Molhou não existe. Eu falei molhou, não existe. Moiou. Será que molhou? Porque o Fred, ele tem contrato com o Fenerbahçe, não é com o Atlético. Tem. Se tá na data de se apresentar e ele ainda é jogador do Fenerbahçe, é isso. Profissional, vai pra lá. Nem que amanhã você tem que voltar, mas vai pra lá. A situação que o Igor traz pra gente sempre foi: entre Fred e Atlético tá bem encaminhado. Precisa de conversar agora com o Fenerbahçe, que tá aguardando as eleições presidenciais pra ver com quem o Atlético vai negociar. Gente, o contrato dele lá tá vigente. Foi domingo agora as eleições. Fecharam. Não, mas só que o Iguinho trouxe que ele... Já tá... A vontade dele já tá mudando, né? Ele tá a família pensando. Aí que tô falando que aí melou. Né? Aí moiou. Aí moiou, né? Aí moiou. Amanhã nós repercutiremos o que o Bernardo Mas o Atlético vai falar. também não é a escolinha do Fred, que ele vai jogar na hora que ele quer também não, tá, CJ? Ontem eu vi Porque essa temporada ele vai ser reserva, ele não vai ser titular. Qual que será o custo pro Fred disso em uma temporada no banco? Hoje ele chegaria e seria um ótimo reforço pro Atlético. Vamos ver como ele vai estar. Final do ano ele chega, que vai ter meia temporada lá reserva, já vai estar insatisfeito, aí moiou pra ele lá. 6 meses de cascalho no bolso. Aí vem pesado, e aí vem pra cá. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!